Olá, prezados alunos. Nós iremos gravar aqui a nossa videoaula número 5. E nessa nossa videoaula, a gente vai tratar de equipamentos e utensílios nas áreas de massas alimentícias. Inicialmente, esses equipamentos e utensílios, eles estão presentes bastante na nossa vida, certo? Agora, existe um erro muito grande, é que as pessoas associam massas a macarrão, certo? E quando a gente fala de massas alimentícias, a gente está falando de diversos produtos dentro dessa área, como o próprio macarrão, como biscoito, como pizzas, bolos, etc., né? Os pães também, certo? Agora, qual é o maior desafio dessa área alimentícia, chamada de massas alimentícias? É a falta de pessoal qualificado, falta de estrutura, falta de padronização de produtos. E isso pode ser resolvido de que forma? Capacitando os colaboradores, né? Utilização de equipamentos e utensílios de forma adequada. Isso vai garantir o quê? Que a gente tenha produtos de boa qualidade. Agora, qual é o maior grande trave dessa área? É o custo dos equipamentos. Os equipamentos da área de massas alimentícias eles não são baratos, eles são bastante caros, né? Então, esses equipamentos e utensílios, para que eles sejam garantam a qualidade do produto, ele tem que apresentar algumas características. Por exemplo, eles não podem ser porosos, porque materiais porosas ele faz o quê? Aumenta a sujidade do local, né? Então, por isso que a gente precisa de bancadas que sejam lisas, impermeáveis, resistentes, de fácil higienização. Os armários não podem ser abertos, as estantes não podem ter nada da forma de ser aberta, né? E como a gente falou lá na videoaula número 4 sobre higiene e sanitização, esses materiais e utensílios eles têm que ser de fácil higienização e assim como a sanitização, né? Então, para fazer a higienização, a gente tem que utilizar o que a gente chama de sanitizantes certificados, né? Então, esses sanitizantes eles não podem reagir com essas superfícies de contato com os alimentos, né? Então, iniciando falando dos principais equipamentos e utensílios, o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre as balanças, né? Então, a balança é muito importante. Por quê? Porque ela é que vai garantir que uma formulação ela seja padronizada, né? Ela vai padronizar a formulação. Então, se você não usa, você pode acontecer de quê? De fazer um produto de péssima qualidade, porque pode ter um ingrediente de maior quantidade do que o outro. Porém, essas balanças elas têm que ser padronizadas, né? Então, por isso que muitas balanças elas passam pelo Imetro, né? Então, elas têm que estar pesando realmente aquilo que você está colocando, aquilo que você está fazendo da formulação. E a gente tem diversos tipos de balanças, seja aquelas utilizadas em casas, as domésticas, né? De culinária. Existe aquelas que consegue ter uma maior capacidade de pesagem, né? Então elas têm que suportar a capacidade de produção. Então a grande importância das balanças é que ela vai dar o quê? Que sua formulação esteja padronizada. Então você vai ter um produto de boa qualidade no final. Os fornos, né? Ele é muito indispensável para produtos de confeitaria e panificação. Então a gente tem dois tipos, os fornos domésticos e os fornos profissionais, né? Qual vai ser a diferença entre um e outro? Uma das diferenças é a capacidade. Então, um forno profissional tem uma maior capacidade, seja de cocção, né, de volume maior, de temperatura, eles alcançam maiores temperaturas. E também muitos deles são acoplados, já saem de fábrica, com a injeção de vapor, né? Tem fornos que tem injeção de vapor, tem fornos que não tem. Qual a grande vantagem nisso? Por exemplo, você está assando um pão francês, a vantagem é que ele vai dar uma melhor crocância na casca, certo? Ele vai ter uma maior expansão durante o forneamento, né? Durante o assamento do produto. E os fornos que não tem, vai ser necessário que, por exemplo, o padeiro faça lá um borrifamento com água, né? Então a vantagem é que muitos desses fornos já saem com essa injeção de vapor. O fogão. O fogão é utilizado para produtos que não são forneáveis, ou seja, que não vai passar pelo forno. Exemplo, quando a gente faz o preparo de recheios, certo? Então, é essencial também nessa área de massas alimentícias, principalmente quando você vai fazer recheio, né? As maceiras. Então, a maceira é utilizada para quê? Para que você faça uma mistura de ingredientes e só vá a massa, certo?
Qual a vantagem? Que essas maceiras elas conseguem bater massas em grandes quantidades. Então imagine um padeiro que vai fazer 10 quilos na mão. Impossível. Então isso acelera a produção, certo? No passado a gente tinha as maceiras de baixa rotação. Qual era a inconveniência das maceiras de baixa rotação? Porque as maceiras de baixa rotação não conseguem finalizar a massa, ou seja, desenvolver o glúten na massa, né? Para que você tenha uma massa com um glúten bem desenvolvido. Então, com o advento das maceiras de alta rotação, como exemplo dessa figura que vocês estão vendo, essas massas elas não precisam fazer uma finalização no rolo, no cilindro, né? Então, não é que você não possa usar uma massa de baixa rotação, porém você vai ter que finalizar a massa no cilindro. Então, elas vieram com ganhar tempo dentro, por exemplo, numa padaria, né? Então, ela reduz o tempo, né, de exposição, porém, tem algumas inconveniências que a gente vai ver, é que para você utilizar essas massas, como elas são de alta rotação, elas aquecem a massa. Então, por isso que a utilização de, por exemplo, uma massa que vai ser fermentada de água gelada, para você não querer que a massa fermente antes do tempo, certo? A gente tem as batedeiras, que também tem as domésticas e as industriais. A diferença básica, como já citei, é a questão do volume de produção. Então, quando você quer bater uma massa muito pesada, essas batedeiras domésticas elas não conseguem bater a massa, certo? Então, elas são bastante versáteis também. Então, você pode bater pequenas quantidades de massa, né? E grandes quantidades de massa também. Na estrutura que a gente chama de bancada, né? Onde a gente joga, por exemplo, uma massa, trabalha uma massa, quais são as características que essas bancadas têm que apresentar? São durabilidade, tem que ser resistente a, por exemplo, a corrosão de materiais, de fácil higienização, né? E lisa, justamente para que não tenha pontos de sujidade, né? E o indicado é que sejam bancadas de aço inox, certo? A divisora é um equipamento bastante utilizado no setor de panificação, né? Por quê? Porque elas cortam a massa em quantidades iguais, ou seja, em quantidades iguais e de pesos iguais. Então, elas conseguem padronizar o produto. Então, quando você quer vender o produto por unidade, a vantagem dela é isso, que você padroniza o tamanho e a forma, né? E até o peso. O peso hoje em dia não tem muito problema na área de massa alimentícia, porque, por exemplo, o pão hoje é vendido por quilo, certo? Porém, se você não usar divisoras, o seu pão no final vai ter tamanhos diferentes, formas diferentes. E isso pode até ter um prejuízo na questão do assamento, né? Porque pães de tamanhos iguais vão assar em tempos iguais, certo? Então, a vantagem da divisora é que ela garante uma uniformidade de produtos, padronização do produto, de tamanho, de peso iguais. A modeladora é um equipamento, como o próprio nome está dizendo, ele vai modelar o pão, né? Então, você pode modelar o pão, por exemplo, aqueles pães rústicos, aqueles pães artesanais, na mão ou na modeladora. A modeladora, a vantagem é porque você consegue, o padeiro consegue ganhar tempo. Então, imagine você quer modelar 100 pães na mão, esse equipamento aí ele faz em questão de minutos, certo? Então, reduz o tempo, agiliza o tempo do padeiro, né? Então, aqui normalmente é utilizado para modelar, por exemplo, pães francês, aquelas baguetes, né? E as assadeiras? As assadeiras são bastante importantes. Por quê? Porque você pode usar para descansar massa, você pode usar justamente para assar massa. Então é utilizado bastante em quê? Na panificação e na confeitaria, né? E também você tem diversos tipos de materiais, seja de metais, aço inox, até hoje assadeiras, por exemplo, de plástico, né? A gente tem os armários. Os armários eles são estruturas verticais. E qual é a grande vantagem? É que você ocupa menos espaço na cozinha, você consegue liberar superfícies, né? Então são armários que são usados, por exemplo, para guardar as assadeiras de pães francês, né? Então você consegue otimizar o espaço. As estufas são armários fechados que a gente vai fazer a fermentação. E essa fermentação a gente consegue fazer um controle, tanto de temperatura e umidade. Mas a gente tem dois tipos de estufas. As estufas com controle e sem controle, né? Então a vantagem, por exemplo, dessas estufas com controle, em ambientes, por exemplo, frio, que tem variações de temperaturas, que você precisa de um ambiente quente para fermentar, você evita esse problema do ambiente externo, certo?
Então, a grande vantagem é isso, que você consegue manter dentro do equipamento a mesma temperatura, a mesma umidade e você faz uma fermentação adequada. Assim também como as câmeras de resfriamento, que são câmeras normalmente usadas para trabalhos noturnos. Para quê? Para quando o padeiro, por exemplo, bate uma massa de tardezinha, ele quer uma massa para o outro dia, você consegue controlar a fermentação, bastando fazer o quê? Redução da temperatura. Então, quando a gente quer acelerar a fermentação, aumenta um pouco a temperatura. Quando você quer diminuir, você reduz. Então, você consegue prolongar a fermentação. E o cilindro, como eu falei para vocês, serve para quê? Cilindrar massa, você passar massa por cilindro. Então, aqui é utilizado quando você quer fazer o quê? Uma lâmina de massa, certo? Então, por exemplo, massas como de macarrão, de lasanha, por exemplo, massa de pastel. Então, quando você quer fazer uma laminação da massa. E também aqui você consegue desenvolver o glúten numa massa, certo? Então, como eu falei lá naquela questão das maceiras de baixa rotação, quando se usava no passado as maceiras de baixa rotação, utilizava o cilindro para finalizar e formar o glúten na massa. Assim também a gente tem o rolo e os cortadores. O rolo ele faz o mesmo efeito, por exemplo, de um cilindro, porém de forma manual, né? Então, comentando a questão do cilindro lá, a gente tem um problema sério do cilindro, que é a questão de segurança. Então, o cilindro, para utilizar o cilindro, tem que ter muito cuidado, né? Porque você pode prender as mãos. Já aqui não, aqui é manual e você normalmente ele é utilizado para abrir massas em pequenas quantidades, por exemplo, para utilização na fabricação de biscoitos, ou seja, produtos de confeitaria, que é utilizado também os cortadores, né? Então, quando você abre uma massa e aí você quer fazer um biscoito, você utiliza os cortadores, né? E um outro equipamento, um utensílio muito utilizado é o bisturi, né? Então, aquele formatozinho que a gente tem do pão francês, aquele cortezinho central, né? É feito nesse utensílio. E esse corte tradicional do pão francês a gente chama de pestana. Então, normalmente quando o pão está fermentado, esse corte é feito para quê? Para que você elimine a fermentação, ou seja, retire gás da massa, certo? E quando ele vai ser assado, como eu falei para vocês, aquela questão dos fornos que tem injeção de vapor. Então você injeta vapor, justamente vai fazer o quê? Que o miolo ele expanda, o pão expanda internamente lá no forno e cria essa crosta, ou seja, vai criar essa crosta do pão, que vai dar o quê? Crocância. Então é utilizar muito o bisturi, né? E essa lâmina ela pode ser trocada com o passar do tempo. Assim como a gente tem a espátula. Existem várias espátulas. Espátula que a gente utiliza para misturar, para cortar, para raspar, para alisar, desgrudar uma massa, né? Ou seja, aquelas espátulas para alisar bolos, né? Para cortar massas. Então, são vários tipos de espátulas, né? E a gente tem as fritadeiras, né? Que são utilizadas o quê? Cocção do produto, ou seja, imersão do produto em óleo, né? E normalmente elas possuem o quê? Termostato, peneiras, né? Dreno, né? Então aqui você consegue fazer a fritura no produto controlando a temperatura, diferente do que a gente tem em casa. A não ser que você tivesse um termômetro para tentar medir a temperatura, certo? E um outro utensílio bastante utilizado aqui mais aqui em confeitaria, que a gente chama de bailarina, né? Então o confeiteiro coloca o bolo aí, ele vai colocar um chantilly, por exemplo, ou um creme por cima, então ele consegue manusear o bolo, ele vai circulando e ele vai com a espátula modando o bolo, né? Então, gente, era uma videoaula bem rápida, mostrando para vocês os principais instrumentos e equipamentos do setor de massas alimentícias, né? Cada um com a sua utilidade, cada um com o seu objetivo, né? E lembrando que esses equipamentos, muitos deles são caros, né? Porém, outros é de fácil acesso, então seria isso a questão que eu queria mostrar para vocês. E a gente se vê na próxima vídeo aula. Até mais.